Boa tarde, amigos. É com imensa alegria que aqui estou para juntos estudarmos mais uma passagem do Evangelho de Jesus, que nos trouxe esse Evangelho maravilhoso para nos mostrar o caminho que nos levará ao Pai. Obrigada a todos os que estão aí no chat, obrigada pela presença e vamos iniciar a leitura preparatória desse nosso Evangelho. É do livro Agenda Cristã, capítulo 12. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Em vez disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Então, vamos agora para a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus de amor, de bondade infinita, rogando ao Mestre Jesus a permissão para que nesse momento possamos falar sobre o vosso Evangelho, Senhor, e meditar sobre ele. Querido Mestre amigo, aqui estamos, Senhor, reunidos em vosso nome, pois nos disseste, Senhor, quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, que estarias presente. É na certeza, Mestre amado, da sua presença entre nós, que vamos iniciar mais um Evangelho, pedindo a proteção, o amparo dos espíritos de luz da nossa casa de oração Prosebem, para que nos intua, nos abençoe, nos fortaleça e nos abra a nossa mente, para que assim possamos aprender e aprender todos os ensinamentos dessa tarde. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, o capítulo 7, versículo 1 a 10, do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Cura do servo do centurião. E é sobre essa cura do servo do centurião que nós vamos meditar. Depois que completou todos os seus ditos, dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o que lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que, após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles. Não estava longe da casa, e o centurião já enviou amigos dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres sob o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado
por nomeação, sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turba que eu seguia, disse, eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. Então, essa reflexão dessa passagem, que é uma passagem muito bonita, muito cheia de ensinamentos, ela foi baseada no livro 2 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da FEB, e também nas Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião e Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. Nessa passagem, vamos encontrar valiosas lições que devemos incorporar ao nosso dia a dia, que são a importância da prática do bem, da intercessão, da gratidão e da fé. Veja que riqueza essa passagem. Trata também de mais uma cura à distância, feita por Jesus, que com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, perde aquele significado de milagre ou de algo sobrenatural, pois sendo Jesus um espírito perfeito, tem grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos terrestres, porque ele, como governador da Terra, participou da formação do nosso planeta. Alinhando esses conhecimentos à sua vontade soberana, no cumprimento das leis divinas, o seu amor pelos sofredores e conhecendo o coração e os sentimentos de cada ser humano, era fácil, com a sua palavra, cumprir tudo aquilo que ele queria que fosse cumprido. Porque também ele contava com um séquito de espíritos superiores que o auxiliavam e iam aonde ele mandasse. Cafarnaum era uma das grandes cidades da Galileia. E como ficava na estrada comercial que ia da cidade de Damasco ao mar Mediterrâneo, o governo romano tinha lá uma milícia composta de 100 soldados, sob a direção de um comandante que tinha o título de centurião. Sendo Cafarnaum uma cidade populosa, tinha alguns médicos que lá residiam. E no Evangelho de Mateus tem que o servo do centurião sofria de uma moléstia gerando paralisia. Isso não está dito no de Lucas, mas está dito no de Mateus. E que ele estava muito grave, moribundo, isto é, às portas da morte. De onde se deduz que aquele centurião, que possuía recursos, já havia buscado auxílio na medicina da época e que não tinha tido resultados satisfatórios. Tanto é que foi pedir a ajuda de Jesus. E o centurião, ele era um homem instruído e sabia das curas que Jesus havia operado, pois pouco antes de entrar em Cafarnaum, o mestre tinha curado um leproso. E essas notícias se espalhavam como joio, como fogo no palheiro, né? Como fogo no palheiro, como dizia meu pai, assim, bem rápido. O centurião era um oficial romano. E ele era considerado a priori um inimigo, porque os romanos dominavam os judeus naquela época. Mas ele se revelou uma pessoa boa, que respeitava as tradições culturais e religiosas dos judeus. E com isso, ele conquistou a simpatia e a amizade dos moradores daquela aldeia. Ele havia mandado construir uma sinagoga em Cafarnaum. Imagine a alegria desse pessoal de Cafarnaum tendo uma sinagoga na sua cidade. Esse servo era uma pessoa muito querida do centurião. E o centurião foi falar com os anciões da aldeia para que eles pedissem a Jesus que intercedesse pela saúde de seu servo. Os representantes dos judeus foram falar com Jesus e demonstraram possuir nobre sentimento de gratidão pelo centurião,
pois, ao se dirigirem a Jesus, passam por cima das diferenças religiosas entre eles e o Cristo, e até também entre eles e o centurião, né? Que o centurião era um politeísta, né? Ele era um romano e era aquela religião de vários deuses, né? E o dos judeus não, né? Era monoteísta, né? Era um único Deus. Era, não, é um único Deus. E eles vão lá e endossam o pedido do cirurgião, afirmando: é digno que ele conceda isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, eles estavam assim explicando a Jesus o motivo do pedido deles, né? Explicando que ele era uma pessoa boa e que honrava as leis, né, e os costumes judeus, o que não acontecia com a grande maioria dos romanos. Então, vejamos, amigos, além da vontade de fazer o bem, que já mobiliza uma força enorme, não é? Há também a intercessão em benefício de alguém. Então, olha, preste atenção à cadeia, né, de intercessões. O centurião intercede pelo criado. Os anciões intercedem pelo centurião. E Jesus intercede junto a Deus por todos eles. E por nós também, né? Sempre Jesus intercedendo por nós. Quando Jesus já estava se dirigindo para a casa do centurião, este manda amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Então, nesse trecho, percebemos que um oficial romano se dirige a Jesus chamando respeitosamente de Senhor. E com isso, ele reconhecia Jesus como uma autoridade e também reconhecia a grandeza espiritual do Cristo, a ponto de sentir-se constrangido com o esforço de Jesus de se deslocar até a sua residência e não se sentia digno de que ele entrasse nem na casa dele. Percebam, amigos, que humildade expressava o centurião nas suas palavras e nos seus sentimentos, revelando a beleza da alma daquele centurião. E quando o centurião diz a Jesus que bastava uma palavra dele para o servo ser curado, e sendo o centurião uma pessoa que tinha o comando dos seus homens, e que bastava ele mandar fazer algo para que eles cumprissem, sem que nem ele precisasse ir no local onde ele mandou os soldados dele. Então Jesus admirou-se da sua enorme fé, como se o oficial romano compreendesse que há exércitos divinos em nome do amor e da vida, do mesmo jeito que há exércitos humanos que obedeciam às ordens dadas por um oficial. Isso é uma coisa assim, naquela época, num oficial romano que era politeísta, que amava vários deuses, ter esse reconhecimento, veja a grandeza desse homem, não é? No livro Consolador, na questão 354, Emmanuel define fé desse jeito. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Que bela definição, né, de fé que Emmanuel nos traz no livro Consolador. O que vocês acham? A fé desse centurião não cabe direitinho nessa definição de fé de Emmanuel? Por isso que Jesus se maravilhou. Então, Jesus maravilhado ante a fé que amparava o centurião,
cheio de alegria diante daquelas palavras, ele vira-se para seus discípulos e diz: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Quer dizer, nem mesmo entre aquele povo que já era monoteísta. Ele não achou a fé igual a desse centurião. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas é o nome do capítulo. Na parte de Instruções dos Espíritos, item 11, o Espírito José diz o seguinte: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Então, isso está lá no Evangelho, que é sempre bom a gente estar lendo, revendo todas aquelas lições que o Mestre nos trouxe à luz da doutrina espírita, que Kardec traz a interpretação do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e com várias mensagens de espíritos superiores. E é essa fé que vemos nesse centurião romano, que criado dentro do politeísmo, como eu já falei, né, adorando vários deuses, entendeu que aquela força que Jesus demonstrava através do seu exemplo era uma força divina. A fé é a força íntima da criatura, que a impele ao progresso espiritual e a conecta com o Criador. Sem ela, não conseguiremos remover as montanhas que nos impedem de ver além. E como disse Caiba Schutel, uma das missões de Jesus foi reviver os corações na fé, para que as almas cheguem às alturas do amor de Deus. E agora, atualmente, o Espiritismo está revivendo o Evangelho, né, que é o Evangelho redivivo, para que nós possamos nos lembrar das coisas que Jesus veio nos falar, das lições que ele veio nos dar. Porque o Evangelho é o caminho de luz que nos levará a Deus. Se nós seguirmos esse caminho, com Jesus à nossa frente, que já sabe de tudo, ele trilhando à nossa frente, por isso que ele veio nos ensinar, porque ele já conhece o caminho. Então, seguindo Jesus, através das lições do Evangelho, sem grandes problemas nós chegaremos ao Pai. Nosso maior problema somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos, porque sempre repetimos os mesmos erros, recalcitramos os mesmos vícios, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Estudar o Evangelho, meditar e, principalmente, praticar. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aí no chat. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Pode deixar os seus comentários, certo? E agora vamos para a nossa oração final. Querido Mestre Jesus, com imensa alegria, Senhor, que podemos nessa tarde falar do vosso Evangelho, principalmente de um capítulo tão importante, que é a fé. Nesse Evangelho, encontramos prioritariamente a fé desse centurião, que nos comove, comoveu Jesus e também nos comove. Mas encontramos também a grande mola da vida, que é a gratidão.
Que sejamos gratos sempre, Senhor. E sabemos também da importância da vossa intercessão junto a Deus por nós. Obrigada, Mestre Jesus. Abençoa toda a humanidade sofredora. Abençoa todos os irmãos que estão nos hospitais, que estão nos leitos de dor, que estão nas casas de saúde, tanto física quanto mental. Olhai, Mestre Jesus, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que até já ouviram falar de ti, mas desprezaram os vossos ensinamentos. Então, Mestre amado, nesse momento, pedimos que a vossa luz, o vosso amor, chegue a esses recantos mais obscuros do nosso mundo terrestre e de todo o mundo espiritual. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Deus seja louvado. Obrigada a todos. Até um próximo Evangelho.